densa selva do Congo, onde a vida e a morte se entrelaçam, chimpanzés lutam pelo território, enquanto o hornbill do Congo espera para atacar. A mortal rã venenosa está à espreita, e um único toque significa a morte. Junte-se a nós no Ou Forte, enquanto desvendamos as histórias não contadas da sobrevivência na selva. A batalha pela sobrevivência ao longo do Rio Congo. Conflito das facções de chimpanzés. O Rio Congo, o coração da vida selvagem da África. O Rio Congo, a linha de vida da África Central, serpenteia pelas densas florestas tropicais, lar de uma extraordinária variedade de vida selvagem. O fluxo poderoso do rio e suas profundezas ocultas fazem dele tanto uma via vital de transporte quanto uma fonte de vida para inúmeras espécies. Com mais de 220 metros de profundidade, é o rio mais profundo do mundo, uma extensão misteriosa onde muitas criaturas encontram refúgio ou perecem. A Bacia do Congo abriga vastas florestas tropicais, onde árvores imponentes alcançam o céu, suas copas espessas encobrindo o solo da floresta na sombra. Sob esses gigantes, o zumbido da vida nunca para, e a luta pela sobrevivência é implacável. Um dos habitantes mais notáveis dessa área é o chimpanzé, nosso parente mais próximo. Esses primatas inteligentes vivem em grupos sociais complexos, cada um com sua própria hierarquia e costumes. As densas selvas do Congo servem tanto como santuário quanto como campo de batalha, onde diferentes espécies competem por controle, território e recursos. Entre as criaturas que chamam essas florestas de lar, os chimpanzés travam algumas das batalhas mais fascinantes e às vezes violentas por domínio. A batalha pelo território, Kibara versus Maloko. Nas regiões do norte do Congo, duas facções de chimpanzés, Kibara e Maloko, estão à beira de um confronto violento pelo controle de um rico território à beira do rio. Esta terra é um recurso crucial para a sobrevivência de ambas as facções, repleta de fontes de alimento como árvores frutíferas, ervas e presas abundantes, como pequenos primatas e criaturas da floresta. A facção Kibara governa este território há gerações, liderada pelo formidável Kibara, um chimpanzé macho com uma presença imponente e uma costa prateada que brilha ao sol. Seu poder e experiência fizeram dele um líder reverenciado, conhecido por seu pensamento estratégico e força física. Sua facção é unida e leal, tendo defendido com sucesso seu território contra várias ameaças, incluindo predadores e grupos rivais. Mas agora, a facção Maloko, sob a liderança do ambicioso Maloko, se aventurou profundamente no domínio de Kibara. Maloko é um jovem líder, marcado por sua inteligência rápida e ambição agressiva. Ele tem planejado este momento, reunindo o apoio de seus seguidores com promessas de mais recursos e melhores oportunidades. Ao contrário de Kibara, Maloko tem um estilo de liderança mais impulsivo, rápido para correr riscos, mas igualmente preparado para lutar pelo que acredita ser seu por direito. À medida que as duas facções se enfrentam, um silêncio tenso paira no ar. A floresta ao redor deles está viva com o som de folhas se mexendo, os chamados distantes de outras criaturas selvagens e o som dos tambores tribais no coração da selva. Mas este não é um momento comum na vida dos chimpanzés. É um ponto crítico na batalha contínua pelo domínio. Os dois grupos estão em uma clareira, seus olhos vermelhos fixos em um embate de vontades. Sua força física está totalmente à mostra. Os chimpanzés machos, com seus músculos massivos e posturas imponentes, emitem rugidos guturais e guinchos agudos, avisando uns aos outros sobre o conflito iminente. As fêmeas e os jovens chimpanzés se reúnem atrás de seus líderes, esperando silenciosamente o primeiro movimento. A batalha entre as facções Kibara e Maloko não se trata apenas de força bruta. Trata-se das mentes estratégicas que as lideram. Os chimpanzés são conhecidos por sua inteligência.
que utilizam não apenas para encontrar comida, mas também em estruturas sociais complexas. Cada facção tem seu próprio conjunto de costumes e estratégias. Kibara, o líder experiente, confia em sua experiência e no apoio de seus seguidores leais, muitos dos quais são guerreiros experientes, prontos para defender a honra de sua facção. Maloko, por outro lado, usa o elemento surpresa. Sua ambição juvenil atraiu muitos chimpanzés jovens e enérgicos, ansiosos por mudanças. O estilo de liderança de Maloko é mais confrontacional, levando muitos a acreditarem que ele não vai parar por nada para tomar controle do território cobiçado. Suas táticas frequentemente envolvem a quebra das estratégias tradicionais, optando por movimentos ousados e agressivos que podem levar à vitória ou à derrota total. Além dos chimpanzés, a bacia do Congo está repleta de vida, criando um rico tapete de ecossistemas. A densa selva é lar de uma vasta gama de espécies, desde o elusivo elefante da floresta até o imponente gorila, ambos desempenhando papéis cruciais no equilíbrio ecológico da região. O próprio rio Congo é uma fonte vital de água e sustento para essas espécies, e sua saúde está diretamente ligada à sobrevivência dos animais em sua proximidade. Os elefantes da floresta, menores que seus parentes da savana, são uma parte integral do ecossistema do Congo. Eles ajudam a manter a diversidade da floresta, comendo uma ampla gama de plantas e dispersando sementes, o que ajuda no crescimento de nova vegetação. Esses gigantes gentis, no entanto, enfrentam ameaças do caça e da destruição de habitats. Junto a eles, gorilas, tanto das montanhas quanto das baixadas, encontram abrigo nas espessas selvas do Congo. Apesar de sua estatura poderosa, os gorilas são criaturas pacíficas, vivendo em grupos familiares liderados por machos de costas prateadas, semelhantes aos chimpanzés. O Congo também abriga muitas outras espécies fascinantes, incluindo aves raras como o faisão do Congo, répteis como o crocodilo do Nilo e vários primatas como o bonobo, um parente próximo do chimpanzé. Cada espécie desempenha um papel na manutenção do delicado equilíbrio desta região biodiversa. As consequências da batalha. A batalha foi feroz, um brutal confronto de força e estratégia. A floresta, que antes rugia com o som dos chamados dos chimpanzés, agora jaz estranhamente silenciosa, um peso no ar. A facção Kibara, ferida e machucada, mas resoluta, conseguiu defender seu território, mas o custo foi alto. Os membros do grupo de Kibara, ensanguentados e cansados, carregam as cicatrizes físicas da luta, seus espíritos exaustos com o combate implacável. Seu líder de costas prateadas, Kibara, está entre eles, sua figura antes orgulhosa agora ligeiramente curvada, um testemunho do preço que a batalha cobrou dele. O preço dessa vitória não é medido apenas pelas feridas físicas, mas também pelo impacto emocional que deixou para trás. A tensão que havia tomado o ar antes da luta se dissipou, substituída por uma percepção sombria de que a sobrevivência na selva nunca ocorre sem custos. O sangue que mancha o chão da floresta não é apenas o da facção Maloko, é a marca de uma luta profunda e implacável pelo controle, onde apenas os mais fortes e resilientes podem prevalecer. No centro da clareira está Maloko, o outrora ambicioso líder da facção rival. Seu corpo está espalhado pelo chão, sem vida, a poeira e o sangue aderindo à sua pele escura. Seus olhos, um ainda meio aberto, parecem se agarrar aos últimos vestígios de sua autoridade, como se desafiasse o inevitável. A brutalidade de sua derrota é clara. Seus sonhos de dominação foram esmagados em um instante, deixando apenas a quietude da morte em seu rastro. Para a facção de Maloko, a perda é catastrófica. Seu futuro agora está em jogo, e muitos membros se retiram para a floresta, incertos sobre o que virá a seguir. Os seguidores de Maloko, antes cheios do fogo da rebelião e ambição, agora enfrentam uma nova realidade. Ou se submetem à liderança de Kibara, ou arriscam ser rejeitados e deixados para se virar sozinhos na selva implacável. Acima deles, as copas das árvores balançam suavemente ao vento,
os chamados antes vibrantes de pássaros e outras criaturas agora substituídos pelo silêncio inquietante de um campo de batalha que levou muitas vidas. A densa copa das árvores, que testemunhou o confronto desses grandes primatas, parece se fechar sobre o evento, como se a própria floresta estivesse lamentando a perda e mudando para uma nova fase. O silêncio é perturbador, a floresta segurando a respiração enquanto avança, intocada pelo caos que se desenrolou sob seus ramos. Ainda assim, a vida na selva segue em frente. A facção Kibara, embora vitoriosa, agora precisa cuidar de suas feridas e consolidar sua liderança. Seu domínio está assegurado, mas apenas por enquanto. Eles terão que permanecer vigilantes, pois a selva nunca descansa. Novos desafios podem surgir, facções rivais podem buscar vingança, ou outras ameaças do reino animal podem trazer novos perigos. A batalha pela sobrevivência está longe de terminar, e o coração selvagem do Congo continuará a bater, sempre em mudança, como tem sido por séculos. À medida que os dias passam, o legado da ambição de Maloko permanecerá nas mentes dos sobreviventes. Sua perda é um lembrete sombrio do delicado equilíbrio de poder na floresta, um lembrete de que até os mais poderosos podem cair, e que a sobrevivência é o objetivo final neste mundo implacável. O ciclo da vida no Congo: liderança, legado e a beleza mortal da natureza. No coração da selva do Congo, a sobrevivência é uma luta constante, e a dança intrincada entre a vida e a morte molda todos os aspectos da floresta. O papel de um líder dentro de uma facção de chimpanzés vai muito além de simplesmente defender o território. Ele abrange o próprio futuro da facção. Para a facção Kibara, Kibara não é apenas um protetor, mas também um mentor e professor, responsável por garantir a continuidade do legado da facção. Sua força, sabedoria e experiência guiaram a facção através de inúmeras provações, mas talvez o aspecto mais importante de sua liderança seja sua habilidade de transmitir conhecimento à próxima geração. Na selva, a sobrevivência de qualquer espécie está diretamente ligada à saúde e à força de seus membros futuros. Kibara garante que apenas os filhotes mais fortes e capazes nasçam na facção, pois somente ele, o macho alfa, tem permissão para acasalar. Essa estratégia, conhecida como reprodução controlada, ajuda a garantir que os traços mais desejáveis, como força física, inteligência e habilidades de sobrevivência, sejam passados para as gerações futuras. Os chimpanzés mais jovens observam seu líder de perto, aprendendo não apenas a arte do combate, mas as sutilezas da interação social, resolução de problemas e liderança. O papel de Kibara como educador é vital, pois o conhecimento transmitido dentro da facção determina sua força e unidade. Desde jovens, os juvenis são ensinados a buscar comida, evitar predadores e manter a coesão social necessária para que a facção prospere. Eles observam seus anciãos, praticando o que aprenderam sob os olhos atentos de Kibara e outros membros seniores. É um equilíbrio delicado, pois os jovens precisam crescer fortes sem ameaçar a ordem estabelecida. Os anciãos mantêm um olhar atento sobre os potenciais líderes, preparando-os para o dia em que também precisarão assumir a responsabilidade. Essa transmissão de sabedoria é essencial para a sobrevivência da espécie. A selva está repleta de perigos, tanto da natureza quanto das facções rivais de chimpanzés, e é somente por meio da unidade, força e liderança que a facção Kibara pode continuar a prosperar. A rã venenosa, mortal, porém bela. Enquanto a facção Kibara nutre a próxima geração de guerreiros, outra espécie na bacia do Congo desempenha um papel crucial na manutenção do delicado equilíbrio da selva, a rã venenosa. Apesar de seu tamanho pequeno e cores vibrantes,
este anfíbio está longe de ser inofensivo. Com seus amarelos, laranjas e vermelhos brilhantes, a rã venenosa exibe uma beleza impressionante, porém perigosa, capturando a atenção de qualquer um que a aviste no mato. Essas cores vibrantes servem como um aviso para os predadores em potencial. Aproxime-se com cautela, pois esta criatura pode desferir um golpe letal. Embora sua aparência sugira fragilidade, a rã venenosa é, na verdade, uma das criaturas mais tóxicas da Terra. A pele da rã é coberta por toxinas potentes capazes de matar grandes animais, incluindo mamíferos tão grandes quanto elefantes, caso os ingerirem. O que torna essa pequena rã tão perigosa não é sua força física, mas a poderosa defesa química que ela desenvolveu para se proteger de predadores. Essa toxina não é produzida naturalmente pela própria rã, ela é derivada de sua dieta. A rã venenosa se alimenta principalmente de formigas, cupins e outros insetos que contêm alcaloides tóxicos. Esses alcaloides são então absorvidos pela pele da rã, onde se acumulam e lhe fornecem um mecanismo de defesa formidável. Ao armazenar essas toxinas em sua pele, a rã venenosa evoluiu uma camada de proteção quase impenetrável contra os predadores da floresta tropical. Quanto mais alcaloides a rã consome, mais tóxica ela se torna, tornando-se um dissuasor extremamente eficaz para qualquer caçador em potencial. A natureza tóxica da rã é um exemplo perfeito de como a sobrevivência na selva está frequentemente ligada à engenhosidade e adaptação. As cores vibrantes que adornam o corpo da rã não servem apenas para exibição, mas atuam como um sinal visual para outras criaturas de que seu veneno não deve ser testado. Esses tons brilhantes, conhecidos como coloração aposemática, são um sistema de alerta que serve para manter os predadores afastados, destacando a identidade dual da rã como bela e mortal. A relação intrincada da natureza, dieta e toxina. Curiosamente, nem todas as rãs venenosas apresentam o mesmo nível de toxicidade. O veneno que torna algumas rãs venenosas letais está diretamente ligado aos insetos específicos que consomem em seu ambiente natural. Por exemplo, aquelas que são criadas em cativeiro ou fora de seu habitat natural, onde sua dieta é controlada e não inclui os insetos tóxicos que consumiriam normalmente. São muito menos tóxicas. Essa observação revela uma verdade essencial sobre a notável estratégia de sobrevivência da rã venenosa. Seu poder reside na intrincada teia de relações do mundo natural. A conexão única da rã com sua dieta destaca a engenhosidade da natureza, onde a sobrevivência não se resume apenas à força bruta, mas à capacidade de se adaptar e aproveitar os recursos disponíveis no ambiente. A rã venenosa é um exemplo de como as criaturas na selva evoluem em resposta às pressões de seus habitats, desenvolvendo habilidades notáveis para garantir sua sobrevivência. Para a rã venenosa, isso significa transformar o próprio alimento que consome em uma arma que afasta os predadores, garantindo que apenas as criaturas mais cautelosas e mais capazes sobrevivam na selva. Curiosamente, a toxicidade da rã venenosa não está presente em todas as espécies. Algumas delas, encontradas em cativeiro ou fora de seu ambiente natural, são muito menos tóxicas, revelando que o poder mortal das rãs está ligado aos insetos específicos que consomem na selva. Essa relação fascinante entre a rã e sua dieta é um exemplo da engenhosidade da natureza. A sobrevivência é muitas vezes uma questão não apenas de força, mas também da capacidade de se adaptar e aproveitar os recursos disponíveis no ambiente. O veneno da rã é tão eficaz que as tribos indígenas aprenderam a usá-lo de uma maneira única. Elas cobrem as pontas de suas flechas com a toxina da rã, dando ao armamento seu nome. Essa conexão intrincada entre o mundo natural e a cultura humana destaca a beleza mortal que existe no Congo. As cores vibrantes da floresta e sua incrível diversidade são lembretes tanto da maravilha quanto do perigo que coexistem nesse ambiente. Embora a rã venenosa pareça um símbolo improvável da beleza da natureza, ela serve como um lembrete da natureza implacável da selva. A copa exuberante e verdejante,
que abriga tantas criaturas, também esconde perigos que muitas vezes são invisíveis e inesperados. Desde o veneno mortal da rã venenosa até os instintos ferozes de sobrevivência dos chimpanzés, a selva do Congo revela que beleza e perigo frequentemente são duas faces da mesma moeda. Uma conexão única com os humanos. A beleza mortal da rã venenosa não se limita ao seu papel na selva. Ela também teve um impacto único na cultura humana. As tribos indígenas do Congo e de outras partes da América Central e do Sul há muito conhecem o poder da rã e o adaptaram para a caça. Elas cuidadosamente coletam as rãs e cobrem as pontas de suas flechas com as toxinas da pele da rã, criando uma arma potente para a caça. Essa prática destaca a conexão intrincada entre a natureza e a engenhosidade humana, onde o conhecimento ancestral e os recursos do mundo natural se unem para aprimorar a sobrevivência. Nesse contexto, o veneno da rã se torna não apenas uma ferramenta de sobrevivência para a própria rã, mas um meio de garantir sustento para as tribos que dominaram seu uso. Essa fascinante relação também fala sobre o profundo entendimento que os humanos desenvolveram sobre o mundo natural ao seu redor, frequentemente contando com as próprias criaturas que habitam a selva para sua própria sobrevivência. O papel da rã venenosa na cultura humana e no ambiente serve como um lembrete das profundas e interconectadas relações que definem a vida na selva. O ciclo inquebrantável. Neste mundo selvagem e intocado, cada criatura tem um papel a desempenhar, sejam os chimpanzés, com suas estruturas sociais complexas e liderança compartilhada, ou a rã venenosa, cuja beleza esconde uma arma mortal. O ecossistema do Congo opera em um delicado equilíbrio. O ciclo da vida no Congo é inquebrantável, com cada geração contribuindo para a sobrevivência da espécie. Nesta selva, liderança, força e adaptabilidade são essenciais para prosperar. E é por meio da transmissão de conhecimento, da fusão de gerações e da cooperação das espécies que a vida continua a florescer no meio da beleza perigosa da floresta. A beleza mortal da natureza está sempre presente no Congo, e seus habitantes, desde os maiores primatas até os menores anfíbios, mostram como a sobrevivência não se trata apenas de força. Trata-se de entender o ambiente e usá-lo a seu favor. Seja através da batalha, da beleza ou da astúcia, as criaturas da selva do Congo provam que, no final, vida e morte estão entrelaçadas em um ciclo eterno de sobrevivência. Guardiões da Noite. Morcegos e hornbills na Sinfonia Selvagem do Congo. Os morcegos, heróis silenciosos da noite. À medida que o sol se põe no horizonte, a densa e vibrante selva do Congo se transforma em um mundo diferente. Um mundo onde a luz não governa mais a vida. No abraço fresco da escuridão, os residentes noturnos da selva se erguem para desempenhar seus papéis em um ciclo contínuo de vida. Entre essas criaturas, os morcegos assumem o centro do palco como os heróis silenciosos e desconhecidos da noite, realizando tarefas críticas que mantêm o equilíbrio do ecossistema. Embora os morcegos sejam frequentemente envoltos em mitos e medos, eles estão longe de ser os vilões que às vezes são retratados. Essas criaturas estão entre as mais essenciais para manter a saúde da floresta. Seu papel é principalmente o de caçadores de insetos, e em uma selva repleta de vida, essa responsabilidade não pode ser subestimada. Os morcegos usam suas incríveis habilidades de ecolocalização para navegar pela floresta escurecida, caçando uma grande variedade de insetos, como mosquitos, mariposas, besouros e moscas. Sem os morcegos, as populações de insetos aumentariam de forma desenfreada, sobrecarregando o ecossistema e potencialmente devastando as plantas e árvores que dependem do equilíbrio da vida para prosperar. A selva do Congo, com sua vasta diversidade de flora e fauna, depende dos morcegos para regular a população de insetos. Os mosquitos, por exemplo, não são apenas pragas, mas também vetores de doenças que afetam tanto os seres humanos quanto os animais. Ao se alimentar deles, os morcegos impedem a propagação dessas doenças. Dessa forma,
O papel dos morcegos vai além do simples controle de pragas, alcançando o campo da prevenção de doenças e saúde ambiental. Sua presença é um testemunho do equilíbrio delicado da natureza, onde cada criatura, por menor ou mais insignificante que pareça, desempenha um papel vital na manutenção do ecossistema. Uma sinfonia silenciosa, o voo dos morcegos. À medida que a noite cai e a selva se acomoda em suas horas de crepúsculo, os morcegos alçam voo. Com suas asas batendo silenciosamente no ar fresco da noite, eles navegam pela densa e sombria copa da floresta. Sua presença é quase imperceptível, um movimento sutil na escuridão que é tanto mágico quanto essencial. Os morcegos são equipados com um extraordinário sentido de audição e ecolocalização, emitindo chamadas ultrassônicas de alta frequência que ricocheteiam nos objetos ao seu redor. Ao interpretar as ondas sonoras de retorno, os morcegos conseguem ver na escuridão, localizando suas presas com notável precisão. O que torna essa migração noturna ainda mais impressionante é a unidade das colônias de morcegos. Quando o morcego líder emite um grito ultrassônico distintivo, o restante da colônia segue em perfeita sincronia. Esse voo coordenado, onde centenas ou até milhares de morcegos voam de uma vez, é um espetáculo deslumbrante. O céu, antes silencioso e estático, agora se preenche com as silhuetas escuras dessas criaturas aladas, seu movimento coletivo lembrando um rio de sombra fluindo pelo céu noturno. Esse voo sincronizado não serve apenas para localizar alimento, mas também como uma estratégia de defesa. Ao se moverem em grande grupo, os morcegos aumentam suas chances de detectar ameaças de predadores como corujas ou grandes aves. Sua unidade no voo cria uma sensação de segurança e força, já que os predadores frequentemente ficam sobrecarregados pelo número de morcegos que voam pelo ar. Mas a jornada dos morcegos vai além da sobrevivência. Ela é uma parte essencial do ritmo cíclico da floresta. À medida que voam de árvore em árvore, interagem com as próprias plantas que sustentam a biodiversidade da selva. Algumas espécies de morcegos, particularmente os morcegos frugívoros, ajudam na polinização de flores e dispersão de sementes. Enquanto se alimentam de néctar ou frutas, o pólen gruda em seu pelo, que depois transferem para outras flores à medida que continuam seu voo noturno. Esse processo é uma parte crucial da reprodução das plantas na floresta, garantindo que novas gerações de árvores e plantas continuem a crescer, prosperar e apoiar a delicada teia da vida na selva. Além da polinização, os morcegos também ajudam a dispersar sementes por grandes áreas da selva. Ao se deliciarem com frutas, consomem as sementes, que passam por seus sistemas digestivos e são excretadas em diferentes partes da floresta. Esse processo não intencional de plantio desempenha um papel significativo na manutenção da diversidade genética da flora da floresta. Muitas espécies de árvores no Congo dependem dos morcegos para a dispersão de sementes, e sem eles, a floresta poderia enfrentar um declínio em sua biodiversidade. À medida que esses viajantes silenciosos percorrem a noite, eles se tornam uma parte invisível, mas indispensável, da saúde e do crescimento da selva. Seu papel no ecossistema da floresta é multifacetado, desde o controle das populações de insetos e a prevenção de doenças, até a polinização de plantas e dispersão de sementes. Os morcegos ajudam a selva a permanecer um ambiente próspero e dinâmico. Cada noite, ao embarcarem em seu voo silencioso, eles trabalham em harmonia com a floresta, garantindo que a selva permaneça viva e vibrante por gerações. Nas profundezas do Congo, onde a copa das árvores se estende bem acima e o ar está cheio dos sons das criaturas noturnas, os morcegos continuam seu trabalho essencial, muitas vezes despercebidos, mas nunca sem importância. Através de suas jornadas silenciosas, eles preservam a biodiversidade da floresta, mantendo um equilíbrio intrincado entre a vida e a morte, crescimento e decadência, que sustenta o ecossistema de um dos ambientes mais únicos e frágeis do mundo. O hornbill do Congo.
um símbolo de força e sobrevivência. Enquanto os morcegos dominam a noite, o hornbill comanda os galhos altos durante o dia, posando como uma figura marcante nas copas das árvores. O hornbill do Congo é uma ave de imensa força, conhecida por sua aparência impressionante e pelo papel único que desempenha no ecossistema da floresta. Com seu bico amarelo curvado e grande casque, uma estrutura em forma de chifre no topo de seu bico, o hornbill é um símbolo de resiliência nas duras condições da floresta tropical. O grande tamanho e as características coloridas do hornbill o tornam impossível de ignorar à medida que se move pela vasta e verdejante extensão da selva. Seu bico, projetado para ajudá-lo a capturar e esmagar frutas, é uma ferramenta crítica para a sobrevivência. Os hornbills são principalmente frugívoros, dependendo das frutas abundantes da floresta para sua alimentação. No entanto, são alimentadores oportunistas e, quando surge a chance, caçam pequenos animais, como insetos, répteis ou até mamíferos pequenos, adicionando variedade à sua dieta. Um dos comportamentos mais fascinantes do hornbill é seu papel na manutenção da vitalidade da floresta. Como frugívoro, ele desempenha um papel crítico na dispersão de sementes. Ao consumir frutas e voar para outras áreas da floresta, o hornbill espalha sementes por toda parte, promovendo o crescimento de novas plantas e árvores. Isso ajuda a manter a diversidade da floresta e garante que novas gerações de flora continuem a prosperar. O hornbill também desempenha um papel significativo na manutenção da estrutura da floresta, criando locais de nidificação em seus grandes ninhos ocos. Esses ninhos, frequentemente situados em cavidades de árvores, são protegidos pela natureza feroz e protetora do hornbill. Quando está nidificando, a fêmea do hornbill sela-se dentro da cavidade, deixando uma pequena abertura por onde o macho entrega comida. Esse comportamento não apenas garante a segurança dos filhotes, mas também permite que o macho continue caçando, desempenhando um papel duplo tanto no cuidado da próxima geração quanto no sustento da família. Assim como os morcegos, o hornbill simboliza a interconexão da vida no Congo. Seu papel tanto na caça quanto na dispersão de sementes, assim como seus fortes instintos de sobrevivência, fazem dele um verdadeiro símbolo da resiliência da selva. Uma sinfonia de vida, a interação entre morcegos e hornbills. No vasto e vibrante ecossistema do Congo, tanto os morcegos quanto os hornbills representam o ritmo harmonioso da selva. Os morcegos, como os sentinelas silenciosos da noite, trabalham incansavelmente para controlar as populações de insetos, enquanto os hornbills, com suas habilidades afiadas de caça e papel crítico na dispersão de sementes, ajudam a nutrir e manter a vida da floresta. Juntos, representam o delicado equilíbrio entre predadores e presas, vida e morte, à medida que se movem por seus ciclos diários, cada um desempenhando um papel único em sustentar a complexa teia de vida da selva. A interação entre essas duas criaturas é apenas um dos muitos exemplos de como as espécies no Congo dependem umas das outras para sobreviver. A selva é uma sinfonia complexa, onde cada criatura, desde o menor inseto até o maior predador, desempenha seu papel para manter a delicada harmonia que sustenta esse ecossistema rico e diversificado. Seja pela migração silenciosa dos morcegos ou pelo poderoso canto do hornbill, a selva do Congo continua a ser um lugar onde vida e morte estão inextricavelmente ligadas, criando uma paisagem bela, mortal e em constante mudança. No silêncio da noite ou no agito do dia, a sinfonia selvagem do Congo continua a tocar, um testemunho da resiliência da natureza e da importância de cada criatura que chama essa floresta magnífica de lar. Les survivants singuliers, les singes naseaux et naseaux dorés dans la nature sauvage. Le singe nasal, le clone de la jungle, dans les forêts tropicales, luxuriantes et marécageuses de Bornéo, un primate à l'apparence excentrique parcourt les arbres, capturant l'attention de tous ceux qui le voient, le singe nasique.
Connu sous le nom de clown de la jungle, ce singe unique est instantanément reconnaissable à son grand nez bulbeux, qui pend de manière comique de son visage. À l'œil non averti, son apparence peut sembler presque humoristique ou étrange, mais cette caractéristique distinctive n'est pas une simple bizarrerie de l'évolution. En réalité, le grand nez du singe nasique joue un rôle essentiel dans sa survie et sa structure sociale. À première vue, le singe nasique peut sembler une curiosité, mais son grand nez est une adaptation brillante pour la vie dans les forêts tropicales denses. La fonction la plus évidente du nez est d'amplifier ses vocalisations. Dans la jungle épaisse et humide, où la visibilité est souvent limitée par le feuillage dense, le son devient un outil important pour la communication. Le singe nasique utilise ses capacités vocales accrues pour communiquer avec d'autres membres de son groupe, envoyant des appels qui peuvent parcourir de grandes distances. Ces vocalisations servent à divers objectifs, tels que prévenir les autres singes de la présence de prédateurs ou signaler le danger d'autres groupes rivaux. Plus l'appel est fort et résonnant, plus il est susceptible d'être entendu par les membres du groupe, assurant ainsi une réponse rapide et organisée. Fait intéressant, la taille du nez du singe nasique joue également un rôle crucial dans sa dynamique sociale, notamment en ce qui concerne la reproduction. Les mâles singes nasiques avec des nez plus grands sont souvent plus attrayants pour les femelles, leur signalant qu'ils sont en bonne santé et possèdent des traits génétiques forts. Il s'agit d'un exemple de sélection sexuelle où les caractéristiques physiques évoluent parce qu'elles offrent un avantage reproductif. Dans ce cas, un nez plus grand est un signe de force et de vitalité, ce qui en fait un trait attrayant pour les femelles cherchant des partenaires sains pour produire des descendants forts. Cependant, le nez n'est pas seulement pour l'apparence. Il joue également un rôle pratique dans la vie quotidienne du singe nasique. On pense que la forme et la taille du nez aident à filtrer les toxines et les irritants présents dans l'air, garantissant que le singe reste en bonne santé tout en se déplaçant à travers la jungle humide. Lorsque le singe nasique se nourrit de feuilles, de fruits et de graines, il fait face à de nombreux défis, y compris les plantes toxiques et les bactéries. Et le nez pourrait agir comme un mécanisme de défense naturelle. Malgré son apparence comique qui en fait souvent l'objet de curiosité et de rire, le singe nasique est une créature résiliente et adaptable. Il prospère dans les forêts marécageuses de Bornéo, naviguant habilement à travers les cimes des arbres avec ses longs membres et sa queue, et utilisant ses vocalisations pour maintenir une structure sociale soudée au sein de son groupe. Le nez unique du singe nasique, loin d'être une curiosité, est une adaptation indispensable qui a permis à cette espèce de survivre et de prospérer dans l'un des environnements les plus biodivers et les plus difficiles au monde. Dans la nature, chaque caractéristique a un but, peu importe à quel point elle peut sembler étrange au premier abord. Pour le singe nasique, son grand nez est un témoignage de l'ingéniosité évolutive qui lui permet de communiquer, de se reproduire et de naviguer dans les complexités de la vie dans la forêt tropicale. Ainsi, bien que le singe nasique soit connu sous le nom de clown de la jungle, il est en réalité un maître de la survie, utilisant sa caractéristique distinctive pour prospérer dans un environnement où seuls les plus adaptés peuvent réussir. Malgré son apparence comique, le singe nasique fait face à des défis importants dans son environnement. Les forêts et les zones humides de Bornéo sont à la fois belles et périlleuses, remplies de végétation dense, de rivières rapides et de prédateurs. Le singe nasique doit naviguer dans ce terrain difficile, utilisant ses longs membres pour se déplacer dans les arbres et sa capacité à nager à travers les rivières pour trouver de la nourriture. Son régime alimentaire se compose principalement de feuilles, de fruits et de graines, et il s'est adapté pour se nourrir de plantes difficiles à atteindre, ce qui en fait un chercheur de nourriture efficace. Cependant, la survie du singe nasique est menacée par la déforestation et la perte d'habitat, car une grande partie de la forêt tropicale de Bornéo est défrichée pour l'agriculture et le développement.
En conséquence, cette espèce unique est de plus en plus confinée à des zones plus petites, mettant en danger son avenir à long terme. Le clown excentrique de la jungle est, malheureusement, une espèce qui a besoin de protection pour garantir qu'elle fasse toujours partie de l'héritage sauvage de Bornéo. Le singe nasal doré, un survivant rare. Loin des basses terres humides de Bornéo, dans les forêts alpines brumeuses de Chine, vit un autre primate fascinant et rare, le singe nasal doré. Contrairement au singe nasique, cette espèce se distingue non pas par son nez, mais par sa fourrure dorée frappante et son visage particulier, tourné vers le haut. Les caractéristiques uniques du singe nasal doré lui ont valu une place parmi les créatures les plus mystérieuses et captivantes du monde. Endémiques de Chine, ces singes vivent dans les forêts tempérées des régions montagneuses, où les hivers rigoureux et la neige profonde posent de sérieux défis pour leur survie. Malgré leur apparence apparemment délicate, les singes nasaux dorés ont développé des adaptations remarquables pour endurer le froid, notamment une fourrure épaisse qui leur offre une isolation contre le froid. Cette fourrure, allant d'un doré riche à une teinte argentée, est également une caractéristique clé dans leurs interactions sociales. Les mâles, avec leur fourrure dorée éclatante, utilisent leur apparence pour attirer les femelles, tandis que la coloration plus discrète des femelles les aide à se fondre dans la forêt. Le singe nasal doré vit en grands groupes sociaux qui offrent protection et chaleur contre les températures glaciales. Ces groupes peuvent compter plusieurs centaines d'individus et sont très organisés, avec des hiérarchies strictes qui aident à maintenir l'ordre. Au sein de ces groupes, les singes ont une structure sociale complexe, communiquant entre eux par des vocalisations et un langage corporel. Leur régime alimentaire se compose principalement de feuilles, de fruits et de fleurs, qu'ils récoltent dans les arbres élevés. Cependant, ils sont aussi des mangeurs opportunistes et consommeront d'autres matériaux végétaux, tels que l'écorce, lorsque la nourriture est rare. La vie du singe nasal doré n'est pas sans danger. Les singes font face à des menaces provenant de prédateurs, notamment des léopards, et doivent être vigilants à tout moment pour protéger leurs jeunes. Les forêts dans lesquelles ils vivent sont de plus en plus sous pression en raison de l'empiètement humain, de l'exploitation forestière et de la destruction de leur habitat. En conséquence, le singe nasal doré est classé comme une espèce en danger, avec des efforts de conservation axés sur la protection de leurs habitats forestiers et sur la garantie de leur survie dans la nature. Survivre à l'impossible. La résilience des deux espèces. Le singe nasique et le singe nasal doré représentent tous deux la résilience et l'adaptabilité de la vie dans certains des environnements les plus difficiles au monde. Le singe nasique prospère dans les forêts tropicales, denses et humides de Bornéo, utilisant son étrange nez pour communiquer et attirer des partenaires, tandis que le singe nasal doré endure le froid des sommets enneigés des montagnes de Chine, survivant aux hivers rigoureux grâce à la coopération sociale et à leur fourrure unique. Ces singes, avec leurs apparences bizarres et leurs capacités remarquables, montrent les différentes façons dont les espèces s'adaptent à leurs environnements. Ils nous rappellent que la survie dans la nature ne dépend pas toujours de la conformité à une norme de beauté ou de force, mais de la recherche de solutions créatives aux défis posés par la nature. Le singe nasique, avec son nez surdimensionné, et le singe nasal doré, avec sa fourrure dorée et son visage tourné vers le haut, peuvent nous sembler inhabituels, mais dans leurs habitats respectifs, ils sont parfaitement équipés pour prospérer. Cependant, le destin de ces singes est de plus en plus incertain. Les deux espèces font face à de graves menaces dues à la perte d'habitat, à la chasse et aux changements environnementaux. Sans des efforts de conservation forts, l'avenir de ces survivants excentriques est en danger. Ils servent de rappel de l'importance de préserver la biodiversité de notre planète et de protéger les habitats naturels qui soutiennent de telles créatures incroyables. Face à ces défis, le singe nasique et le singe nasal doré continuent de survivre, chacun à sa manière, montrant que même les animaux les plus inhabituels
peuvent être des guerriers dans la lutte pour la survie. Face aux dangers constants, les primates du Congo et de Bornéo, ainsi que les kalaos et les singes naseaux dorés des forêts alpines, partagent tous un trait commun, l'unité. La survie de chaque espèce dépend de la force de leur structure sociale, de la résilience de leurs individus et de leur capacité à s'adapter aux défis changeants de la nature sauvage. Chaque créature joue un rôle crucial pour maintenir l'équilibre de son écosystème, garantissant que la vie continue dans les jungles profondes et les forêts imposantes.